Tudo bem, irmãos? Graça e paz, a paz de Cristo. Sejam todos bem-vindos à casa do Senhor. Eu gostaria de começar o culto com a leitura da palavra de Deus, do Evangelho de Mateus, capítulo 23. Assim que você conseguir achar, aqueles que puderem, peço para que se coloquem de pé para fazermos a leitura da Escritura. Mateus 23. Mateus capítulo 23, do verso 37 ao 39. Gostaria de fazer a leitura junto com vocês, a uma só voz. Nós temos aqui as palavras de Jesus, o lamento dele sobre Jerusalém. Então vamos ler todos juntos a palavra do Senhor que nos diz: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas os que te foram enviados. Quantas vezes quis eu reunir os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das asas, e vós não o quiseste. Eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis, até que venhais a dizer: bendito o que vem em nome do Senhor. Amém. Até aqui a palavra do Senhor. Vamos fazer uma oração, essa oração de adoração. Nesse momento você não vai pedir nada a Deus, mas somente adorá-lo, agradecê-lo e louvar o seu bendito nome. Feche seus olhos nesse momento e oremos. Pai de amor, Deus maravilhoso, nós te bendizemos o nome, Senhor. Te agradecemos pelo teu cuidado para conosco. Te louvamos, Senhor Deus, porque conforme diz a tua palavra, o Senhor tem um amor paternal impressionante, ao ponto de ser comparado aqui pelo Senhor Jesus como uma galinha que protege os seus filhotes debaixo das asas. E muitas vezes, Senhor Deus, somos rebeldes como Jerusalém foi aqui nesses dias, que não quis o teu amor, Senhor, que desprezou o teu cuidado, como Jesus disse aqui: vós não quisestes, e por isso veio o juízo sobre eles. Que o Senhor tenha misericórdia do teu povo. Que o Senhor, meu Deus, seja exaltado por cada um de nós que aqui estamos, que venhamos a te prestar culto e adoração com toda a reverência que o Senhor merece. É no nome de Jesus que nós oramos, agradecidos. Amém. Amém. Louvemos o Senhor com o hino número 33, ainda de pé. Hino número 33. Amor e de imensa bondade, com voz
agora essa quarta estrofe. Como até hoje, daqui para frente, Ele será nosso eterno poder, nosso castelo bem forte e seguro, e nossa fonte de excelso prazer. No céu da terra, e maravilhas, vai operando o poder do Senhor. Nasceu amor aos homens perdidos, das maravilhas é sempre a Aleluia! Devemos concordar com o autor do hino, esse hino belíssimo, que de todas as maravilhas de Deus, tudo que Ele já fez, todos os milagres, a criação, a maior de todas é o seu amor para com homens pecadores como nós. Essa é a maior das maravilhas que o Senhor dispensa aos homens, e devemos louvá-lo por isso. Podemos nos assentar. Deus poderia muito bem ser um Deus indiferente, um Deus que não estivesse se importando com sua criação. É o Deus do deísmo, que é aquele Deus que deu corda no mundo e largou. Mas não, Deus bíblico, Ele se importa comigo e com você, inclusive com detalhes. É o que a palavra de Deus nos revela. Então, meus irmãos, louvado seja o nome do Senhor por isso. Passaremos agora a um momento de contrição, onde confessaremos nossos pecados ao Senhor. Para tanto, gostaria de ler uma porção da Escritura do Salmo número 51. Abram lá, por favor. Salmo 51, Salmo de Davi. Nós vamos ler os 5 primeiros versos apenas. Salmo 51, do verso 1 ao verso 5. Eu convido a igreja para fazermos a leitura alternada. Eu lerei os versos ímpares e os irmãos os pares. Apenas os 5 primeiros versos. Diz assim a palavra do Eterno. O mestre de canto, Salmo de Davi, quando o profeta Natã veio ter com ele, depois de haver ele possuído Batseba. Compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade e segundo a multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões, e o meu pecado está sempre diante de mim. Pequei contra ti somente, e fiz o que é mal perante os teus olhos, de maneira que serás digno do justo no teu falar e puro no teu julgar. Eu nasci na iniquidade, e em pecado me concebeu a minha mãe. Aqui está a confissão de Davi, irmãos. Ficou registrada na Escritura uma confissão que foi inspirada pelo Espírito Santo, se tornou um livro canônico, e hoje, depois de 3.000 anos, estamos lendo a confissão de um homem pecador como eu e você. Nós não somos melhores do que Davi e nem piores também. Nós estamos numa condição melhor. A diferença é essa: a nossa condição é melhor porque nós temos Cristo Jesus, que já morreu pelos nossos pecados. Davi vivia numa época em que Cristo ainda não tinha vindo ao mundo, e por isso que ele fala de sacrifício de animais, ele busca tudo aquilo que um homem poderia fazer naquela época para pedir perdão. Mas nós, irmãos, nós temos o poderoso nome de Jesus.
Você tem acesso ao trono de Deus pelo nome do Senhor Jesus. E nós vamos utilizar desse ensinamento, dessa doutrina agora, uma oração de confissão. Feche seus olhos mais uma vez e fale com o teu Pai que está nos céus, que te vê, que conhece o teu coração, que sabe cada um dos teus pensamentos, e confesse a Ele, como Davi confessou: compadece de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade, e segundo a multidão das tuas misericórdias. Oremos, oração silenciosa, e após alguns instantes, eu convido o nosso irmão Diácono Everton para nos dirigir a Deus em oração de confissão e agradecimento. Que alegria é saber que Cristo nos perdoa, meus irmãos. Que alegria deve mudar o nosso coração quando recebemos a palavra do Senhor, que nos diz que o Senhor Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado. Em Cristo, o pecado ele é resolvido, solucionado. O nosso maior dos problemas, não é? Então, devemos louvá-lo, devemos adorá-lo. Temos essa obrigação de adorar aquele que nos salvou, que nos perdoou e que nos amou. Por isso, eu convido a igreja para adorarmos ao Senhor com 2 cânticos. Convido os irmãos para virem à frente, para adorarmos ao Senhor. E durante a execução dos cânticos, irmãos, aqueles que quiserem, que tiverem o desejo do coração, poderão assim ofertar ou dizimar na casa do Senhor. Deus abençoe vocês e prospere a sua casa em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, irmãos. Aqueles que puderem, vamos nos colocar de pé para que possamos louvar o nome do nosso Senhor. Amém?
Irmãos, vamos orar pelos dízimos e ofertas e pela providência do Senhor nessa vida dessa igreja. Lembrando que nós estamos louvando e sempre dando aviso, sem ainda o data show que está queimado já há um bom tempo. Mas, para a glória de Deus, já foi adquirido um novo, não é, Marcos? Na última reunião nós conseguimos, a nossa igreja 7 já comprou. Então, em breve, acho que no próximo culto, com certeza, já teremos um data show novo. Então, louvemos ao Senhor por isso, pela reforma também que está todo vapor. A engenheira disse que quer terminar tudo até o final desse mês ainda, trabalhando aí de noite. Então vamos orar por isso, para que o Senhor nos dê essa graça. Feche seus olhos mais uma vez, oremos pela provisão do Senhor, ouvindo o presbítero Marcelo para fazer essa oração. Senhor Deus, Criador do céu e da terra, é com gratidão, Senhor, que nós oramos neste momento, pelas providências, Senhor, que o Senhor tem nos dado. Reconhecemos que não somos merecedores, mas pela Tua graça, Tua misericórdia, Tua bondade, o Senhor tem derramado sobre a nossa igreja, sobre as nossas vidas, Senhor, as bênçãos que o Senhor tem nos prometido na Tua palavra, Senhor. Não que nós merecemos, mas tudo é ao Senhor, graças e honra. Ó Pai, nós Te agradecemos pela vida dos nossos irmãos dizimistas, aqueles, Senhor, que separam os 10%, Senhor, de gratidão ao Senhor, Pai. Ó Pai querido, abençoa também os ofertantes que estão ofertando na Tua casa, Senhor, de coração alegre, porque o Senhor abençoa aquele que deposita, Senhor, com alegria. Ó Pai amado, derrama Tuas bênçãos sobre a Tua igreja. Nós Te louvamos, Te exaltamos, Te glorificamos, Pai, pelas Tuas bênçãos na nossa vida. Reconhecemos que somos dependentes de Ti, Senhor. Reconhecemos que a cada dia, Senhor, é o Senhor que guia nossos passos, é o Senhor que derrama as bênçãos nas nossas vidas. Por isso nós Te louvamos por tudo que o Senhor tem feito. No nome santo do Teu Filho amado que oramos e Te agradecemos. Amém. Os irmãos podem se sentar. Irmãos, vamos abrir a palavra do Senhor agora, na ministração da palavra. Conforme prometido, nós vimos a primeira parte da parábola do filho pródigo no domingo passado, e agora veremos a segunda e última parte, Lucas 15, do verso 20 até o verso 31. Então abram comigo lá na palavra do Senhor, Lucas capítulo 15, do verso 20, parte B, até o 31. Deus fazendo uma grande obra de restauração através dessas palavras, eu creio nisso. E nós vimos no domingo passado que o jovem, o filho mais moço desse pai, ele exigiu o seu direito antes do pai morrer e mudou para uma terra distante e gastou o seu dinheiro de forma imoral, de forma absoluta, e ele voltou arrependido e pediu ao Pai o seu perdão. Paramos nesse ponto. Agora vejamos nós aprendemos no domingo passado algumas lições com o filho pródigo, porque aprendemos com os erros do filho pródigo. Hoje veremos algumas características do pai, tá bom? Então, Lucas 15, verso 20 até o 31 diz assim. Aliás, até o 32, diz assim a palavra de Deus: e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu,
Ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também, matai um novilho cevado, comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou os criados e perguntou-lhe o que era aquilo. Ele informou: vi o teu irmão, e teu pai mandou matar um novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele um novilho cevado. Então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Até aqui a palavra de Deus. Vamos ter mais um momento de oração. Senhor Deus, nesse momento, Pai, tão crucial do culto ao Senhor, onde ouvimos a Tua voz e ouvimos as aplicações do Teu Santo Espírito, pedimos que o mesmo Espírito que inspirou Lucas a escrever nos ilumine nesta noite, nos dando entendimento, nos dando discernimento, e que nós venhamos aplicar essa palavra e as verdades do Senhor em nossa vida diária. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, quando nós pensamos quem é Deus, essa é a grande pergunta: quem é Deus? As pessoas têm várias teses, né? Se você conversar com as pessoas aí fora, dependendo da orientação religiosa dela, ela vai te dar uma resposta. Se você pegar um ateu, ele vai falar: não, Deus não existe. Se você pegar um cristão, ele vai procurar te explicar o Deus cristão. Se você pegar um islâmico, ele vai te falar de Alá. E assim vai. Todo mundo quer ter um conhecimento sobre Deus. Mas quem é o Deus bíblico, o Deus que a Escritura nos apresenta? Como ele vê o homem pecador? De que forma? Será que Deus olha de cima para baixo e vê os homens pecadores com arrogância? Com desprezo? Ou com piedade? São perguntas importantes que devemos fazer ao longo da nossa caminhada. Qual será o sentimento dele em relação às pessoas? Será que ele se compadece com as vítimas lá do Rio Grande do Sul? Será que ele tem misericórdia daquela pessoa que está com fome debaixo de uma ponte? Irmãos, devemos nos firmar e nos basear a nossa ideia de Deus naquilo que a Escritura Sagrada revela sobre o seu caráter. Tudo que você imaginar de Deus que não esteja na Escritura é ilusão, é coisa da sua cabeça. Você já viu algumas ideias? Por exemplo, no Brasil as pessoas falam que Deus é brasileiro. Você já viu essa conversa? Ah, Deus é brasileiro. Mas Deus é brasileiro. Deus tem nacionalidade? Se nós olharmos para Jesus, que é o Filho de Deus, ele é judeu. Ele não é brasileiro. Então, a ignorância escriturística, a ignorância bíblica, leva as pessoas a falarem besteiras como essa, que Deus é brasileiro. Aí todo mundo fala: também sou filho de Deus, tendo a ideia de que Deus tem todos os homens como seus filhos.
E a Bíblia não fala isso. A Bíblia fala que todos somos criaturas de Deus. Mas você se tornar filho é um passo a mais que você dá na espiritualidade cristã. Porque quando a gente olha o Evangelho de João, João vai dizer que, aliás, vai nos ensinar, né? O livro vai nos ensinar que todos aqueles que o receberam, que tiveram fé nele, Deus deu o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, você se torna filho de Deus. Você não é filho de Deus por essência. O único que é filho de Deus por essência é o Cristo vivo, Jesus. Quando Jesus perguntou para os discípulos: quem os homens dizem que eu sou? Aí eles falaram: uns dizem que é Jeremias, ou um dos profetas que voltou. Aí Jesus pega e olha para eles e fala: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? E aí Pedro, cheio do Espírito Santo, porque Jesus falou que foi o Espírito que revelou a ele, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Olha só, o Filho do Deus vivo. Só Jesus Cristo é por essência o Filho de Deus. Os homens que creem em Cristo se tornam filhos de Deus. Então, irmãos, há muita confusão a respeito de Deus e da Bíblia aí fora. As pessoas são ignorantes. E pasmem, até mesmo dentro das igrejas há muita ignorância e muita falta de conhecimento. Então, olhamos, primeiramente, irmãos, foram os profetas que falaram no Antigo Testamento de alguns aspectos do caráter de Deus. A gente tem que olhar para o Antigo Testamento e ver o que eles falaram. Entretanto, é somente no Novo Testamento, a conclusão da Bíblia, que o Senhor Jesus, o Filho de Deus, o unigênito do Pai, revelou com detalhes, com propriedade, quem é Deus, quem é o seu Pai. Olha o que eu estou falando. Vou repetir. Os profetas, eles tiveram alguns vislumbres de quem é Deus e falaram. Mas somente Jesus é a expressão exata do ser de Deus. Ele revela o Pai. Ele disse: eu e o Pai somos um. E aí nós temos o mistério da Trindade, o mistério da Trinidade do Pai, do Filho e do Espírito. Jesus sempre esteve com o seu Pai. Desde a eternidade passada, ele esteve com seu Pai. Ele disse aos judeus: eu falo do que vi junto de meu Pai. Lá em João 8,38. Eu falo o que eu vi junto de meu Pai. Em sua oração, no capítulo 17 do livro de João, ele afirma no verso 8: porque eu lhes tenho transmitido as palavras que me deste, e eles as receberam, verdadeiramente conheceram que saí de ti, e creram que tu me enviaste. Olha só o que ele está dizendo aqui: que ele saiu de Deus, ele é fruto, ele é um só com Deus, e ele então tem propriedade e autoridade para falar quem é Deus, para falar o caminho de Deus e interpretar a Escritura para nós. Então, meus irmãos, Jesus possui toda a autoridade para revelar quem é seu Pai para cada um de nós. Então nós vamos ver aqui as 3 características do Pai apresentadas na parábola do filho pródigo, que foi contada por Jesus, ilustrando quem é Deus. Porque o pai do filho pródigo, dessa história que nós conhecemos também, ele é uma representação de Deus. Não tire isso da sua mente. O pai do filho pródigo representa o Senhor, o Pai Celestial. Tá bom? Então nessa parábola Jesus revela alguns aspectos, algumas características do Pai. A primeira característica que ele revela é: o Pai demonstra compaixão por seu filho caído. Essa é a primeira
características do pai. Veja o verso 20. E levantando-se foi para seu pai. O filho pródigo voltou todo arrependido, né? E volta o cão arrependido. Já viu aquela frase do Chaves? É isso. Está voltando todo arrependido, descalço, com os pés em carne viva, igual um mendigo, com a roupa rasgada, morrendo de fome, porque ele já estava com fome lá. Imagina durante a viagem. E o pai dele, o texto diz que vinha ele ainda longe quando o seu pai o avistou. O pai dele olhou e falou: eu conheço aquele jovem. O pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. O verbo que mostra quem é Deus aqui, gente, a característica desse pai é compadecido. O pai demonstra compaixão por seus filhos caídos. Olha só, a primeira característica dele é essa. Então, a primeira característica do pai é a sua grande compaixão. Ele tem compaixão dos pecadores. E é essa lição que Jesus queria dar para os fariseus que estavam criticando ele. Vocês lembram lá no começo do capítulo? No capítulo 15, no verso 2, diz assim: e murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo: este recebe pecadores e come com eles. E aí Jesus conta 3 parábolas: a da dracma perdida, da ovelha perdida e do filho pródigo. E essa palavra de que o pai se compadeceu do filho pródigo é o mesmo que ele está fazendo com aqueles pecadores. Ele tem compaixão daqueles pecadores que vão a ele e ele então come com eles. Só que os fariseus, que aqui na parábola representa o filho mais velho, que fica bravo com a compaixão do pai, a forma que o pai está tratando o filho mais moço. Olha só, Jesus está ilustrando, gente, de forma sábia, de forma extraordinária aqui, o amor de Deus pelos pecadores. O pai olha para aquele jovem ao longe e vai ao seu encontro, se compadece dele. Depois do seu filho mais novo ter desperdiçado e desrespeitado, exigindo sua herança, trouxe prejuízo para ele, fez tudo o que não deveria. Nós poderíamos esperar um pai amoroso, um pai doido para dizer aquela frase que talvez você diria para o seu filho quando ele voltasse: eu falei que você ia quebrar a cara, agora você vem arrependido, né? Mas o texto não fala que Deus falou nada disso. Aquele pai não disse nada disso. Ele não estava com o coração endurecido, ele não estava sisudo, bravo ou doido para dizer essas palavras. O texto sagrado diz que ele correu ao encontro do filho e o abraçou e o beijou. Irmãos, é surpreendente. O texto diz que ele se encheu de compaixão, de misericórdia, esquecendo de tudo que ele fazia. Ele não queria saber, ele corre em direção ao filho e o beija, e o abraça. Sabe aquela alegria que você tem quando você acha que vai acontecer algo muito ruim e você recebe um livramento? Quando meu filho era pequeno, o João, recém-nascido, eu lembro até hoje, pai de primeira viagem, né? Minha esposa também, mãe de primeira viagem, a gente não tinha conhecimentos, e ele engasgou, porque ele estava chorando muito, e minha esposa deu um remédio para ele chorando, acabou engasgando, e ele começou a ficar vermelho, e nós não sabíamos o que fazer. E essa mulher ali começou a gritar, rapaz, que eu fiquei assustado. Começou a gritar: meu Deus, o que eu faço? Comecei a orar, nós já éramos cristãos. E a vizinha ouviu os gritos dela e foi lá em casa, Simone. E essa mulher salvou a vida do meu filho. Ela pegou ele, pegou, sugou as suas narinas, né? Se eu soubesse, eu teria feito.
mas não sabia, não tinha conhecimento. E ela sugou aqui no nariz dele e aí começou a respirar. Irmãos, quando ele voltou a respirar e voltou à vida, tem uma alegria de livramento, sabe? Aquela coisa, meu Deus, obrigado, graças a Deus. É o mesmo sentimento daquela pessoa que Jesus falou que achou aquela dracma perdida, aquela moeda tão preciosa que estava perdida na casa, e aí ela arrumando a casa encontrou e se encheu de alegria, né? O texto fala na parábola da dracma perdida que a grande foi a alegria daquela mulher, né? O texto, no capítulo 15, verso 10 diz: eu vos afirmo que, no verso 9, e tendo achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Uma grande alegria vem ao coração quando você encontra, quando você vive. E é isso que está acontecendo aqui, irmãos. O pai se alegra em extremo ao ver o filho. Ele não quer saber do prejuízo financeiro que ele teve, se aquele filho o desrespeitou. Ele quer saber que o menino está vivo e voltou para casa. Olha o amor do pai. O verbo hebraico, quando nós olhamos compadecido, esse verbo hebraico, ele traz o sentido, irmãos, de que o pai foi profundamente, hebraico não, grego, né? Que o pai foi profundamente movido em suas entranhas de compaixão. Veio de dentro. O texto grego traz a ideia de que foi lá de dentro que veio aquela alegria, aquela compaixão por aquele filho esfarrapiado, largado ali. A ideia é de que o coração do pai se condoeu de tal forma que ele ficou cheio de emoções. Ele ficou cheio de compaixão. Ao ver o estado deplorável do seu filho retornando, ele teve misericórdia e compaixão daquele menino. E o texto diz que ele também, além de ter compaixão, no verso 20, fala que ele correu. Olha só, correu, ele já era um senhor, ele tinha 2 filhos, um mais velho ainda, e ele então correu ao encontro do filho. O pai demonstra 2 coisas com essa atitude. Primeiro, ele toma a iniciativa de ir ao encontro do filho. Ele não fica parado lá esperando o menino chegar. Eu quero só ver o que ele vai dizer. O pai toma a iniciativa de ir ao filho perdido, porque é isso que o bom pastor faz. Ele vai até a ovelha perdida. Jesus contou isso na outra parábola. O bom pastor, ele deixou as 99 no aprisco e foi atrás daquela desgarrada. E quando encontrou, se encheu de alegria, não é isso? É a mesma coisa, gente. É o mesmo sentido, é o mesmo espírito que Jesus está falando aqui nessa parábola. O pai vai ao encontro do filho e abraça e beija. Segunda coisa, ele ignora o protocolo cultural do Oriente Médio, porque não era, gente, normal naquela parte do mundo, não era considerado alguém digno, alguém que morresse, um senhor de idade morrer por alguma alegria, por demonstrar algum sentimento assim. Um ancião não podia sair correndo, ele tinha que manter a postura. O pai, ele quebra todo esse protocolo, ele não quer saber de etiquetas, ele corre em direção ao filho, porque ele não podia evitar tamanha alegria. Ao abraçar e beijar o filho que ele tanto ama e que estava tanto tempo longe dele, ele demonstra seu grande amor pelo filho, e ele não dá nenhuma palavra de repreensão ao jovem, ele não dá um sermão, ele não joga na cara o que ele fez, como o filho mais velho queria fazer, né? Ele não fala nada disso, ele apenas abraça, beija o seu filho, e ele justifica essa atitude. Ele estava morto, reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Portanto, não é momento para bronca, é momento para se alegrar. Olha só,
Então, gente, nessa primeira lição do caráter de Deus, 3 características de Deus. A primeira, Ele é compassivo, Ele tem compaixão, Ele tem misericórdia dos seus filhos caídos. É isso que Jesus quer passar para aquelas pessoas. Deus tem misericórdia desses pecadores que vocês estão criticando. Há júbilo no céu quando um desses pecadores se arrepende. Portanto, irmãos, ao falar do pai do filho pródigo, Jesus está revelando o caráter do seu Pai celestial. E uma verdade apresentada aqui é que ele possui compaixão dos seus filhos caídos. Jeremias, o profeta, já havia dito lá em Lamentações 3, verso 22 e 23 o seguinte: as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se a cada manhã. As misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E a prova máxima dessa compaixão, irmãos, foi o fato dele entregar o seu único filho para morrer em nosso lugar, morrer por mim e por você, e assim nos trazer o perdão em Cristo. É a maior prova de amor, a maior prova de misericórdia. Creia, você que está aqui essa noite, creia em Cristo e seja alvo também dessa compaixão, porque só em Cristo há perdão de pecados. Só em Cristo você vai provar o amor e a compaixão de Deus. Jesus disse: ninguém vem ao Pai se não for por mim. Não tem como você pegar um atalho, ele é o único caminho. Mas aprendemos ainda uma segunda característica do Pai. O Pai restaura a condição miserável do filho. Deus é especialista em consertar uma pessoa caída e quebrada. O Pai restaura a condição miserável do seu filho. O verso 22 nos mostra isso. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa a melhor roupa. Olha só. Vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Sabe o que isso significa, irmãos? É que, com grande alegria, o pai restaura a dignidade do seu filho. O verso 23, ele ordena aos servos que se faça um grande churrasco, um banquete. Mas olha só, após o pai ver a condição miserável, deplorável do seu filho, ele restaura a sua condição, devolvendo a honra de ser filho e de ser herdeiro. Olha só, lembre-se do jovem, na sua humildade, no seu arrependimento, ele disse ao pai no verso 21: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, não sou digno do quê? De ser chamado teu filho. O jovem, ele sabia da sua condição de agora ele não é mais filho. Na mente dele, ele pensava: vou ser deserdado, eu não tenho mais direito a herança nenhuma, eu já peguei, já gastei, mas eu quero pelo menos que meu pai me trate como um empregado, um servo, um escravo, porque os escravos do meu pai são muito bem tratados. Onde eu estava passando fome. A lógica dele era essa. Mas, gente, surpreendentemente, o pai, ele fala: traga a melhor roupa para ele. O pai, meus irmãos, com essa atitude, primeiro, restaura a honra do filho. O pai ordena que seja trazida uma veste, a mais distinta e rica. O pai não suporta mais contemplar a roupa de mendigo, os farrapos que o filho estava usando. Então ele restaura a honra, uma nova veste. E é isso que Cristo faz conosco, irmãos. Nós, antes de conhecer a Cristo, nós vivíamos como mendigos, como esfarrapados deste mundo, como pessoas que não tinham
vestes decentes para entrar no banquete, para entrar no noivado. Mas a palavra de Deus diz que nós nos revestimos de Cristo. Revestidos de Cristo é você ter novas vestes. Paulo faz uma alusão a isso quando ele diz assim, que nós nascemos de novo em Cristo e nos revestimos com novas vestes. E aqui, meus irmãos, ao vesti-lo com o seu filho com a túnica branca, ele reconduz o filho à condição de uma pessoa distinta. Isso aqui é meu filho, ele não é um mendigo, ele não é alguém que não tem nenhuma honra. Coloque a melhor roupa nele. O pai falando isso para os empregados e para os servos, ele está demonstrando para aqueles homens: eu dou honra para ele. A honra dele está restaurada agora. Segundo, ao colocar o anel no dedo, o pai restaura a autoridade. Primeiro ele restaura a honra, agora ele restaura a autoridade do filho. O anel no dedo é um sinal para todos os servos de que o pai para todos os servos e parentes daquele filho mais moço e herdeiro, que ele também possuía a autoridade do pai lá nas fazendas deles. O anel ele simbolizava essa autoridade. Então o pai restaura a honra, mas também restaura a autoridade do filho. Terceiro, ao colocar sandálias nos pés, o pai restaura a sua liberdade. Lembra-se que ele disse: me trata pelo menos como um dos teus empregados. A ideia aqui é um dos teus escravos. Era muito comum naqueles dias. Mas o pai fala: não. O escravo, ele anda descalço, mas o filho, ele anda calçado. Colocar as sandálias no pé dele, ele não é escravo, ele é homem livre, ele tem liberdade, ele é um filho. A proposta do filho era que o pai deveria tratá-lo como um servo, mas o pai descarta completamente essa ideia. Você é meu filho e não mais um escravo em terra estrangeira. Olha só, gente, o pai restaura a honra, restaura a autoridade e restaura também a sua liberdade que tinha sido perdida. Você já ouviu aquele versículo que fala: se o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres? É isso que Cristo faz conosco. Então, irmãos, da mesma forma que o Senhor, Deus, Ele tem poder para restaurar a sua vida, da mesma forma que esse pai restaurou a vida do seu filho mais moço, Deus, o nosso Pai, Ele tem poder para mudar a sua vida, restaurar sua dignidade, sua honra, te dar autoridade e te libertar do pecado, e você se tornar uma pessoa livre em Cristo. Ele pode te tirar da miséria espiritual que você se encontra e colocar você numa posição de filho, uma posição honrada. Ele vai mudar a sua condição de humilhado, de humilhada e derrotado para uma vida, para uma condição honrada. Cristo te honra, Ele te dá a honra. Gente, Cristo, Ele tem poder para te dar a vitória. E por fim, irmãos, ao libertá-lo do cativeiro do pecado, Deus tem esse poder de te libertar do cativeiro do pecado e te dar a verdadeira liberdade. Creia em Cristo e prove esta restauração completa na sua vida hoje. Éramos por natureza filhos da ira, como Paulo diz em Efésios 2. Andávamos segundo a nossa carne e a vontade dos nossos pensamentos. E aí Paulo fala: e éramos por natureza filhos da ira. A ira de Deus estava sobre nós. Mas ele fala: mas graças a Deus por Cristo Jesus. Porque quando nós recebemos Cristo, essa condição muda. Você deixa de ser filho da ira e passa a ser filho de Deus. É o que Paulo vai nos ensinar, irmãos. Que Deus nos tirou do reino das trevas e
nos transportou para o reino do Filho do seu amor. É uma nova condição. Esquece o velho homem, aquele que era pecador, que falava palavrão, que mentia, que se entregava às paixões da carne, à imoralidade, que se entregava ao pensamento egocêntrico, egoísta e arrogante. Agora você é nova criatura em Cristo. Você anda de acordo com a lei do Senhor. É a nova vida. Então, irmãos, aprendemos com essa segunda característica do Pai, que Ele restaura a nossa condição miserável que nós nos encontramos. Ele tem esse poder e essa autoridade para fazer isso. O diabo, o nosso adversário, ele não quer que você saia da condição de escravo do pecado. Ele não quer. Mas o Senhor Jesus, Ele quer nos dar a verdadeira vida e vida com abundância. Então, a primeira característica do Pai, Ele tem compaixão dos seus filhos caídos. Segundo, Ele restaura a nossa condição de miseráveis para filho. E por último, a terceira característica que nós vemos no texto é que o Pai se alegra com a salvação do filho. Aí eu peguei o verso 23, 24 e também o 31. Olha o que diz o verso 23. O Pai diz: trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemos. Ou regozijemos-nos, porque este teu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E o texto diz: e começaram a regozijar-se. E aí quando você vai no verso 31, é repetido: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Então o pai se alegra. Há alegria em Deus quando alguém se arrepende. Quando alguém de fato se arrepende, vai ao seu encontro pedindo perdão, ele se alegra. E essa última característica, irmãos, da grande alegria de Deus com o retorno e restauração do filho, nós vemos que Ele ordena aos servos: alegrai-vos e regozijai-vos comigo. É uma ordem aqui do Pai. No banquete, naquele churrasco, todos celebram o regresso do filho. E a razão para tal celebração, ela está clara no texto. O pai declara: ele estava morto e viveu. Imagina você com um filho na UTI, sem nenhuma chance de vida, segundo os médicos, e aí ele volta a viver, acontece um milagre. Como você se alegraria? É o que o pai está dizendo: ele estava morto, agora está vivo. Ou você já viu aquelas mães da Sé que têm filhos perdidos, ficam lá com aqueles cartazes? Imagina a dor de uma mãe que não tem o direito de sepultar o filho, porque quando você sepulta, apesar da dor ser imensa, ali você enterra, né? A sua dor, ela está extravasada ali, e você sabe que um ciclo se fechou. Agora, quando você não sabe onde está seu filho, onde está sua filha, que foi raptado quando era pequeno e sumiu, deve ser desesperador, gente. Desesperador. Meu cunhado, que é pastor também, ele que fez esses vidros aqui, ele trabalha com isso. Eles estavam na praia, e a praia cheia, lotada. E o filho e outra criança estavam na água, brincando ali. E aí, sumiram de vista. E eles ficaram procurando essa criança, essas duas crianças. E eles entraram em desespero, porque passou 10, 20, 30 minutos e nada. Ao ponto dele dizer para mim que se ajoelhou na areia e começou a orar. Porque ele já estava imaginando que a criança teria sido tragada pelo mar, pelo oceano.
ou alguém pegou. Tanta gente má nesse mundo, pedófilos, pessoas cruéis, que podem fazer tanta maldade com os nossos filhos. Então ele entrou em desespero, mas graças a Deus o menino foi encontrado. A alegria foi imensa, o desespero dá lugar à alegria, ao regozijo, porque ele estava perdido e foi achado. É essa alegria que o pai sente aqui, irmãos, quando esse jovem volta, o regresso do filho pródigo. A festa simboliza que o filho é muito bem-vindo na casa do pai. É necessário fazer festa. Quando nós fazemos um aniversário, de alguém da nossa família, ou do seu próprio aniversário, quer dizer assim: nossa, louvado seja Deus por mais um ano que você está com a gente. Tem que se alegrar mesmo. Não é momento de tristeza, é um momento de alegria. Tem que celebrar a vida. O pai e os servos demonstram a mesma atitude daqueles que acharam a ovelha e a dracma perdida nas outras parábolas. Todos se alegraram, sem exceção. A alegria, irmãos, é um sentimento esperado quando alguém está morto e volta a viver. Ainda mais um filho, quando está perdido e é encontrado. Apenas o filho mais velho, olha só o texto, apenas o filho mais velho não se alegra com o retorno do filho pródigo. O texto nos mostra que ele ficou muito zangado. Muito zangado. E aí, o Senhor Jesus traz uma última lição aqui para a gente. Quando ele volta, ele vê danças, ouve o barulho da música, a alegria, todo mundo está celebrando. Já que o patrão está pagando tudo, vamos nos alegrar também, não é? Mas o filho pródigo volta do campo, você vê, ele é um trabalhador, ele é alguém que trabalha. Isso ele pode criticar. E quando ele está voltando do campo, ele olha aquele barulho, aquela dança, e fala: o que está acontecendo? E ele pergunta para um dos servos: o que aconteceu aí que está tendo essa festa? Aí o servo fala, todo inocente, cheio de alegria: e teu irmão, aquele que tinha saído, ido embora, ele voltou, e seu pai mandou fazer essa festa. Rapaz, esse homem fica bravo. Ele fica bicudo. O texto diz que ele não quer entrar na festa. Ele se recusa a participar daquela alegria, daquela festa. Ele não estava vendo nenhum motivo para alegria. Não tinha motivo para se alegrar. Aqui nós temos um sentimento de ciúme, de desprezo, de inveja. E o verbo, gente, grego traz o sentido de que ele estava furioso. Não era simplesmente aquela birra, não, ele estava cheio de ira. Ele achou aquilo o cúmulo do absurdo. Como, tanto é que ele fala para o pai dele: como o Senhor tem coragem de dar uma festa para esse teu filho aí que gastou tudo com meretrizes? É as palavras que ele usa, está no texto. Irmãos, o fato dele se recusar a entrar na casa caracteriza o seu orgulho. Ele se acha acima do seu irmão. Ele se acha acima do seu irmão. O mesmo que os fariseus e os escribas fizeram. Eles não querem sentar com Jesus e com aqueles pecadores que Jesus come e bebe. Para eles aquilo é um absurdo. Esse come com pecadores? Nós somos santos demais para entrar nessa festa. Nós somos muito puros para nos contaminarmos com essas pessoas pagãs, miseráveis. Então elas criticam Jesus por ter misericórdia, elas criticam Jesus por ter o sentimento do Pai, a compaixão, o amor. E então, meus irmãos, caminhando para o fim, os fariseus que não querem ter nada com aquelas pessoas viciadas, e tampouco têm intenção de participar daquela alegria de salvação que estava acontecendo ali, porque essas pessoas que iam até Cristo, elas estavam arrependidas. Elas eram pecadoras, sim, terríveis, mas elas se arrependeram.
e foram a Cristo buscar a salvação, buscar o perdão, buscar a palavra de Deus. E eles não entendiam isso. E os argumentos do filho mais velho é o seguinte: olha o que ele diz. Primeiro ele fala: há tantos anos que te sirvo, não é? Ele fala para o pai: há quanto tempo eu te sirvo? Eu tenho trabalhado aqui como escravo. A ideia é essa. No verso 29 ele diz: há tantos anos que te sirvo. Ou seja, gente, ele se via como um escravo do pai. Na mente dele, ele servia o pai cegamente como um escravo. Esse era o espírito que esse mal-humorado filho havia nutrido ao trabalhar durante todos esses anos. Ele se sentiu um escravo. Segundo, quando ele diz: nunca desobedeci uma ordem tua. Olha o verso 29, ele diz: jamais, sem jamais transgredir uma ordem tua. Essa fala, gente, revela que ele está cheio de justiça pessoal. Ele está cheio de justiça própria. Eu sou perfeito, eu jamais desobedeci. Ele está cheio de orgulho. E terceiro, ele fala: nunca me deste nem um cabrito para eu fazer uma festa com meus amigos. Com essa fala, o filho mais velho, ele encarava seu relacionamento com o pai à base da recompensa. Pelo seu comportamento meritório, ele deveria receber esse cabrito para fazer o churrasco com os amigos. Então ele está acusando o pai de tratá-lo de forma abusiva, de tratá-lo de forma desrespeitosa, de não recompensar como ele deveria, como ele merecia. O verso 30 mostra que o filho mais velho recusa reconhecer o filho mais novo como seu irmão. Ele diz: esse teu filho. Vocês perceberam isso? Ele não fala: meu irmão voltou e você fez isso. Não, ele fala: esse teu filho aí voltou, mostrando o distanciamento que ele quer ter do jovem. E ainda acusa o pai de um comportamento injusto diante dele, comparado com o seu irmão. Gente, é impressionante como o pai reage com o filho mais velho também. Pacientemente, uma paciência aqui muito grande, ele responde ao filho mais velho e fala o coração dele. O pai fala o coração do filho mais velho. Primeiro, chamando de filho. O filho está soltando um monte de coisa contra ele. Aí a resposta do pai, a partir do verso 30, ele fala, aliás, no verso 31, ele diz: meu filho. Primeira coisa, ele chama de filho, afirmando que não, primeiro, chamando de filho. Segundo, afirmando que não apenas o bezerro, o cabrito seria seu, mas tudo quanto ele possuía. Bastava ele ir lá e pegar um dos cabritos e fazer um churrasco com os amigos. O pai fala: tudo que é meu é teu. Então o relacionamento deles era enxergado pelo filho mais velho de outra forma. Terceiro, ele mostrando aqui a necessidade de celebrarem a ressurreição do irmão. O pai fala: olha, é necessário que nós nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e ele viveu. Então o pai vai convencendo ele, vai tratando o coração endurecido dele, e é cheio de inveja, cheio de ciúme, cheio de ira. E por último, ele reconcilia os irmãos. O pai inverte as palavras do filho, dizendo: esse teu irmão estava morto e reviveu. Ele não fala esse teu filho, ele fala esse teu irmão. Sabe o que, irmãos? Quando os pecadores vêm a Cristo, os fariseus deviam se alegrar. Eles deveriam ter se alegrado no extremo pelo fato do Filho de Deus estar redimindo pecadores terríveis. Como um irmão, de fato, fala assim: agora vocês são nossos irmãos, porque vocês creem no mesmo Deus que eu. Vocês receberam o mesmo perdão que nós, mas o orgulho era muito grande e eles não conseguiam enxergar isso. Então o pai, irmãos, cheio de amor, tenta despertar o amor acontecido no coração dos filhos, do filho mais velho. Ele usa de todos os meios para tentar falar.
E por fim, irmãos, uma última aplicação aqui para nós. Jesus afirmou que a festa do céu, quando o pecador se arrepende. Você já leu esse texto? A festa do céu, quando o pecador se arrepende. Ficou claro, irmãos, nesse texto, que para os fariseus, que a representação aqui da parábola do filho mais velho, né, ele representa os fariseus e os escribas. Eles são orgulhosos, eles não aceitavam, não se alegravam dos pecadores arrependidos. Eles eram cheios de justiça própria, eles achavam que iam ser salvos simplesmente por guardarem a lei, por serem pessoas justas. Eles também eram acusadores. O filho mais velho está acusando o filho mais novo. Esse seu filho aí, ele fez isso, isso e isso. Ele gastou com isso, com aquilo. Então, acusação. Acusadores. Eles acusaram o próprio Jesus de ser um beberrão. Vocês sabiam disso? Jesus falou assim, certa vez: porque veio João não bebendo, né? Não bebendo e não comendo, e vocês disseram, ele tem demônio. E veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e vocês disseram, eis aí um beberrão. É como se falasse, esse é um fanfarrão. Então eles acusaram o próprio Jesus. Eles não se alegraram com os pecadores arrependidos que estavam indo até Jesus e entrando perdoados no reino dos céus. E aqui, gente, fica essa lição importantíssima para cada um de nós aqui nesta noite. Se os fariseus e os escribas continuassem irados, indignados com as conversões daquelas pessoas perdidas, eles não iriam entrar no reino de Deus. Eles não iriam entrar no reino de Deus se eles não mudassem o seu espírito, se eles não mudassem o seu coração. Sabe por que eu digo isso? Eles não iriam entrar na festa do Pai, ia ficar do lado de fora. Irmãos, que nós que estamos aqui essa noite possamos ser esses pecadores arrependidos, como eles, que não possuem mérito algum, que não possuem justiça própria, mas que somos totalmente dependentes da compaixão e do amor de Deus. É por isso que nós somos salvos. Cada um de nós tem que se ver como um miserável pecador, alcançado pela graça de Cristo. Se não fosse ela, nós continuaríamos no mundo fazendo tudo que o diabo gosta. Então, que nós nessa noite sejamos dependentes da compaixão do Pai para entrar na sua grande festa. E eu concluo então essa mensagem com duas importantes mensagens do Senhor Jesus. A primeira, Mateus 8:11, quando ele diz que muitos gentios miseráveis estariam no grande banquete no reino dos céus com os patriarcas. Olha o que ele diz: digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Jesus está dizendo: muitos que vocês acham que não têm salvação, estão perdidos, estão longe lá no Ocidente, sentarão com Abraão, com Isaque e com Jacó no reino dos céus, naquele grande banquete. Há uma festa prometida para cada um de nós, irmãos. Há uma grande festa que simboliza essa aqui que o Pai deu ao Filho mais moço. No dia determinado por Deus, Ele vai fazer um grande banquete. E vocês lembram que Jesus prometeu na ceia, na última ceia que Ele ceiou, Ele disse: eu não vou tomar mais do fruto da vide, do fruto da videira, até aquele grande dia no reino do meu Pai. O Senhor Jesus não provou mais do vinho, porque Ele está esperando no dia do grande banquete, e aí Ele vai tomar no reino dos céus cada um dos seus filhos. Você vai estar nessa festa, você vai estar no banquete do Senhor. Abraão do lado, Isaque, Jacó, Moisés, todos aqueles que viveram pela fé estarão lá.
E você, que foi alcançado pelo sangue de Cristo, estará lá também. Pode estar lá no final, não quero saber, eu quero estar no bolo. Não é? É igual quando o cara é convocado para uma seleção, ele não quer saber se ele é titular, ele quer estar no bolo ali. E gente, o reino de Cristo é real. Mas pode ser que nunca aconteça essa festa. Não, ela vai acontecer. Quando o Senhor voltar com poder e glória, Ele vai nos dar uma nova natureza. Agora, uma natureza glorificada. E Ele diz na sua palavra que nós teremos um grande banquete com Ele. Mateus 8:11. E outro texto que eu termino aqui a palavra é de Jesus alertou os fariseus, no capítulo 21, verso 31, dizendo: cuidado com o orgulho espiritual. Olha o que ele diz para os fariseus: em verdade vos digo que publicanos e meretrizes vos precedem ou vos precederão no reino de Deus. Olha que palavra que Jesus disse para os fariseus, que se achavam os mais santos, os mais religiosos, os mais puros. Falou: sabe todo esse orgulho que vocês têm? Não vale nada. Porque prostitutas e ladrões entrarão na frente de vocês no reino de Deus, porque eles se arrependeram e foram aceitos pelo Pai na grande festa, mas vocês não entrarão. Cuidado, gente, com o orgulho espiritual. Não se ache melhor do que nenhum outro irmão. Você é tão pecador quanto. Se algum irmão caiu e você não, é porque a graça de Deus está com você. Paulo vai nos alertar sobre isso. Aquele que está em pé, cuide, para que também não caia. Então, cuidado com o orgulho espiritual. Não se achem melhores que os outros. Procure se alegrar quando um miserável pecador se arrepende e busca a redenção aos pés do Senhor Jesus Cristo. Que Ele nos abençoe e nos guarde pela sua graça. Amém. Vamos orar e vamos fazer uma oferta final, não tem não? Então vamos somente orar e depois estarei entrando a bênção apostólica aos irmãos. A igreja se coloca de pé, por favor. Você que é alvo do amor de Deus, você que é alvo da compaixão do Senhor, você que já foi restaurado na sua dignidade, na sua honra, na sua autoridade, na sua liberdade. Coloca a mão no teu coração. Coloca a mão no seu peito e fala: Senhor, obrigado pela tua graça. Senhor, obrigado pelo teu amor. Obrigado, Senhor, pela obra de restauração em nossas vidas. Sem a tua graça, sem o teu amor, nós estaremos perdidos como o filho pródigo. Estaremos perdidos como a ovelha, não tem nenhum pastor para cuidar dela, que fica à mercê dos lobos, que fica à mercê das feras. Estaremos, Senhor Deus, como aquela moeda debaixo de um sofá, debaixo de uma cadeira, perdida, sem valor nenhum. Mas quando nós somos encontrados pelo pastor, pelo Pai das luzes, nós recebemos a dignidade de Cristo. Mesmo sem merecer, o Senhor nos dá. Mesmo sem merecer, o Senhor nos honra. E nós, Senhor Deus, nos alegramos nisso. E queremos, Senhor Deus, e ansiamos por fazer parte daquele grande dia, quando estaremos em festa com o Senhor, sem pecado, sem choro, sem ranger de dentes, mas nos alegrando com os fiéis, os patriarcas, os profetas, os apóstolos. Estaremos todos lá, Senhor, pela graça e pela fé, nos alegrando na tua santa presença. O Senhor é o centro, o Senhor estará no centro daquela mesa, provando novamente do fruto da videira, conforme o Senhor prometeu, e distribuindo, Senhor Deus, o teu amor eterno e da tua misericórdia sobre nós. Pai, como nós ansiamos por esse grande dia,
Que o Senhor não nos tire essa fé, que o Senhor não nos tire essa alegria de estarmos, Senhor Deus, na congregação dos justos, como diz o salmista no Salmo 1, que os ímpios não prevalecerão na congregação dos justos, mas que nós estaremos para sempre com o Senhor. Oh, meu Deus, abençoa, Pai, abençoa cada irmão que está aqui esta noite, cada irmã, cada criança, cada homem, cada senhora, que sejam alcançados por essa graça, por esse amor, e sejam alvos da compaixão do Cristo vivo, que possam ter a sua vida restaurada, no nome de Jesus, no nome daquele que tem todo o poder e toda a autoridade para nos levar aos braços do Pai. Amém. Agora, meus irmãos, receber a bênção do Senhor. Que a graça e a misericórdia e o amor de Deus o Pai estejam com cada um de vós. Que a compaixão e a salvação de Cristo Jesus esteja com cada um de vocês. E que a consolação e a transformação do Espírito Santo do Senhor seja uma realidade na vida de cada um de vocês. E que isso esteja estendido por todos os filhos de Deus espalhados nesse mundo. No nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Podeis nos assentar. Nós encerramos aqui o nosso culto, agradecendo ao Senhor pelo seu cuidado, sua palavra. E queremos conhecer aqueles que nos visitam, né? Alguns estão visitando não pela primeira vez, mas já várias vezes, então já foram apresentados, mas nos chega aqui o nome da Elizabeth. Acredito que é você. Seja bem-vinda à casa do Senhor, Deus abençoe. Veio com alguém ou vive espontaneamente com vontade? Que Deus te abençoe. Receba aí um fraterno abraço dos irmãos e volte sempre, volte outras vezes, tá bom? Gente, alguns avisos para a igreja. Eu peço que os irmãos me ajudem, Marcelo, oficiais aí, não esquecer de alguma coisa. Nossa igreja ela tem se reunido todas as quintas-feiras, às 20 horas, para 1 hora de estudo bíblico e oração. Então, você é nosso convidado. Se puder vir, feriado, hein? Tem desculpa, né, Marcelo? Se você viajar, fazer alguma coisa, tudo bem. Mas é um dia que deve encher aqui, né? Aqueles que não puderem viajar, compareçam à igreja, vamos orar, vamos buscar a presença de Deus. No domingo pela manhã, convido vocês para participar da nossa escola bíblica dominical. Encerramos hoje o livro As Colunas do Caráter Cristão e iremos iniciar já. Chegou os livros? Mas acho que até domingo chega, né? Sim, o próximo tema é evangelismo e missões. Nós vamos tratar dessas coisas importantes no reino de Deus. Então venha aprender a palavra do Senhor, traga seus filhos, tá? Porque nós temos EBD